Oi, seus lindos. Bom dia para todo mundo. Oi, oi, oi. Bom dia. Então, meninos, hoje a gente vai fazer uma coisa um pouco interessante, que é, eu vou passar para vocês um vídeo, e nesse vídeo uma pessoa fala uma coisa assim absurda. E aí, o que a gente vai fazer? Eu vou ensinar vocês a estabelecer contra-argumentação dentro de uma redação. O que é a contra-argumentação? É a gente ir contra o ponto de vista de uma pessoa, tá? A gente vai ver isso a partir de um vídeo, mas primeiro eu vou explicar a teoria para vocês, para depois a gente escrever um parágrafo tentando ir contra, né, o que foi dito nesse vídeo, tá? Então, daqui a pouco eu passo o link aí para vocês do vídeo no chat, para todo mundo assistir no seu computador e a gente discutir aqui. Vamos lá, deixa eu jogar aqui minha tela. Então, primeiro ano, o conteúdo da aula de hoje, ele pode ser difícil para algumas pessoas, mas vocês vão ver que quando vocês compreenderem isso aqui, acabou. Vocês vão fazer excelentes desenvolvimentos, tá? Garanto a vocês que o desenvolvimento vai ficar, nossa, outra cara, bem melhor. Então vamos lá, ó. O conteúdo da aula de hoje é a contra-argumentação. Essa palavra, eu acho que ela já indica o significado, né? O que é contra-argumentar? É você ir contra um argumento, uma opinião. Então, para estabelecer contra-argumentação no texto, você primeiro apresenta uma opinião e em seguida apresenta uma outra opinião que vai contra essa primeira opinião apresentada, tá? E aí você pode ficar assim, mas não fica contraditório? Né? Eu apresento uma opinião, depois eu apresento uma opinião contrária, o contra-argumento, isso não gera contradição? Não. Vou mostrar para vocês que isso faz enriquecer a argumentação de vocês e é uma estratégia muito usada nas redações nota 1000 do Enem, tá? O ideal mesmo seria que nessa redação dessa semana, eu escolhi um tema bem fácil, o ideal seria que vocês já utilizassem a contra-argumentação, tá? Então, ó, qualquer dúvida, liga aí o áudio, pergunta no chat, que vocês têm que entender isso daqui. Bora lá, então. Meninos, para vocês contra-argumentarem, vocês têm que seguir 3 passos. Ó, eles estão aqui. O primeiro passo é você apresentar uma tese. O que é essa tese aqui? Não tem nada a ver com aquela tese lá da introdução que a gente discute, tá? É outra tese. Eu coloquei essa palavra aqui, tese, no sentido de você apresentar uma ideia, um pensamento, uma opinião, qualquer que seja. Então, para estabelecer a contra-argumentação no texto, isso só é feito no desenvolvimento, tá? Você primeiro apresenta uma tese, que é um posicionamento, uma opinião, e em seguida você apresenta uma antitese, que eu vou chamar aqui de antítese, tá? O que é essa antítese? É um pensamento divergente da tese apresentada. É uma opinião contrária à opinião apresentada anteriormente. E aí, olha, desse embate de tese com antítese, vai formar a síntese, que é a conclusão. Vai formar o conhecimento. Para muitos filósofos, o conhecimento ele é construído dessa forma, através do embate de uma tese com uma antítese, que vai dar origem a um conhecimento válido, né, convincente, que tem fundamentação teórica.
tá bom? Então, isso é contra-argumentar, tá? Estabelecer um embate entre duas ideias contrárias para dar origem a uma conclusão, beleza? Isso é a contra-argumentação. Para a contra-argumentação acontecer, vocês devem conseguir lembrar das conjunções, dos conectivos. A contra-argumentação ela só acontece se você domina bem o uso desses conectivos aí, tá? Os conectivos adversativos, eles dão essa ideia de contrariedade. E os conectivos concessivos, a mesma coisa, dá essa ideia de contrariedade. Aqui eu coloquei como se fossem distintos, mas a ideia deles é a mesma, tá? Quais são os conectivos de adversidade? Todavia, porém, entretanto, no entanto, contudo. Então, todo parágrafo que utiliza esses conectivos, esse parágrafo está tentando fazer uma contra-argumentação, tá? O segundo seria esses concessivos aí, ó. Embora, apesar de, com quanto, mesmo que, ainda que, por mais que. Todos esses conectivos, eles dão a mesma ideia de contradição, tá? O que a gente vai fazer agora para tudo isso que eu falei ficar mais claro na cabecinha de vocês? Eu trouxe uma redação nota 1000 do ano passado. A gente vai ler um parágrafo dessa redação que fez o uso da contra-argumentação, para vocês verem como isso se constrói, tá? Ó, em negrito, tá aqui o conectivo no entanto, porque toda vez que vocês forem, né, fazer a contra-argumentação, esse conectivo ele tem que aparecer, tá? Qualquer conectivo dessa tabela aqui tem que aparecer. Então, vamos ler esse parágrafo. E aí o exercício é a gente tirar a tese dele, a antitese, né, a antítese e a síntese, que é a conclusão. Quando a gente completar essa tabela, vocês vão perceber como a contra-argumentação foi feita e qual o caminho argumentativo esse candidato utilizou para construir a opinião dele. Beleza? Então, vamos lá. Barulheira. Deixa eu fechar aqui, porque hoje está muito barulho. Ó, é um parágrafo de D1, né? Então ele começa com de início. Ó, de início, tem-se a noção de que a Constituição Federal assegura a todos os cidadãos o acesso igualitário aos meios de propagação do conhecimento, da cultura e do lazer. No entanto, visto que os cinemas, materialização pública desses conceitos, concentram-se predominantemente nos espaços reservados à elite socioeconômica, como os shopping centers, é inquestionável a existência de uma segregação das camadas mais pobres em relação ao acesso a esse recurso. Essa segregação é identificada na elaboração da tese da subcidadania escrita pelo sociólogo Gessé Souza, que denuncia a situação de vulnerabilidade social vivida pelos mais pobres, cujos direitos são negligenciados, tanto pela falta de ação do Estado, quanto pela indiferença da sociedade em geral. Fica claro, pois, que o acesso ao cinema não é um recurso democraticamente pleno no Brasil. Agora que a gente leu o parágrafo, me diga aí, onde está a tese? Onde está a antítese? Nesse parágrafo aqui, cadê a tese? Cadê o posicionamento que depois vai sofrer uma contradição? Qual é a tese aqui, galerinha? É o acesso igualitário aos meios de propagação pelo governo. Muito bem, Ana. A nossa Constituição, ela assegura esse acesso igualitário a diversas coisas, né? Mas vamos focalizar aqui a cultura, já que o cinema é um elemento cultural e de lazer. Então, a tese é que o acesso ao lazer e à cultura é um direito constitucional. Constitucional. Essa é a tese. Lembra, se você tem dificuldade de identificar a tese para fazer a contra-argumentação, a tese ela está sempre presente onde? Antes do conectivo.
E a antítese, ela está onde? Depois do conectivo, tá? Então, o conectivo aqui é no entanto. Qual é a antítese? A antítese desse parágrafo? Uma É ideia. a elitização do cinema, É a de elitização. forma geral, né? Por que que ele é elitizado? Qual elemento ela coloca aqui de segregação? É porque está nas áreas de elite socioeconômica. Como os shoppings. Muito bem. Então, ó, a antítese é que os cinemas são elitizados por estarem presentes nos shoppings, né? Nos shoppings centers. E aí, dentro dessa antítese, tem um repertório sociocultural, que é o repertório do Gessé Souza, porque ele vai dizer, ó, que essa segregação, os cinemas são elitizados por estarem presentes, né? Isso é o quê? Isso aqui é uma segregação do cinema. E essa segregação, ela dá origem a uma subcidadania, né? Que é um termo aí criado pelo sociólogo Gessé Souza. Inclusive, ó, o livro em que ele fala de subcidadania é esse aqui, ó, A Elite do Atraso, tá? Não sei se a pessoa leu essa obra, mas esse é o repertório. Por que foi utilizado um repertório dentro da antítese? Foi utilizado um repertório porque a antítese, ela não busca quebrar a tese, ela não busca contrariar a tese, então você não pode ficar só no achismo. Você não pode falar só que o cinema é elitizado. Você tem que trazer uma comprovação dessa segregação, dessa elitização. E foi evidenciado aqui o repertório do Gessé Souza de subcidadania. Belezinha? E agora, qual é a conclusão que a gente chega? Qual é a síntese que esse parágrafo apresenta? Onde é que está a síntese aqui? A conclusão do embate dessas duas ideias. Uai, a conclusão, então, é que não é democratizado o cinema, não? Exatamente. A síntese no parágrafo, ela vai aparecer sempre no final do parágrafo, né? Como a síntese ela é uma conclusão, ela vem acompanhada, ó, de conectivos conclusivos. O pois aqui, o pois, quando ele é colocado entre vírgula, ele é sinônimo, ó, de logo, tá? Então, esse conectivo aqui conclusivo, ele vai indicar a síntese. Qual que é a síntese? O acesso ao cinema não é um recurso democraticamente pleno no Brasil. Essa é a síntese. Então, ó, perceba que o caminho argumentativo percorrido aqui, utilizado, ele está muito evidente. E a contra-argumentação, ela foi bem desenvolvida. Por quê? Porque trouxe aqui um repertório para fundamentar essa antítese, tá bom? Então, o que a gente vai fazer agora? Eu vou mandar um link aí no chat de um vídeo para vocês verem. É um vídeo relacionado à situação dos moradores de rua, tá? A esposa do João Dória, o João Dória, ele é governador de São Paulo. A esposa dele chama-se Bia Dória. A Bia Dória, ela apareceu recentemente na mídia porque ela disse uma coisa bastante assustadora em relação aos moradores em situação de rua. Eu vou passar para vocês o link para vocês acessarem. Aí vocês assistem o vídeo, a gente discute e escreve o parágrafo colocando a contra-argumentação, tá? Deixa eu ir aqui no YouTube, achar esse vídeo. Aqui. Ó, vamos lá, todo mundo vendo esse vídeo aí que eu mandei para a gente construir o parágrafo.
Meu Deus do céu. Todo mundo conseguiu assistir o show de horrores? Tô levemente triste agora. Exatamente, Igor. Cômico se não fosse trágico, né? Gente, essa mulher, ela é a responsável em São Paulo por criar políticas públicas de amparo à população de rua. Olha como é que ela pensa, né? Hello, a rua é um atrativo. Quem tem que ter responsabilidade, né? A pessoa fica na rua porque ela quer, a rua chama ela, ó, vem, aqui é tão bom, aqui é tão confortável. Aqui você vai ter toda a qualidade de vida que você merece, né? Mas assim, quem tá na rua é só comprar uma casa, é só escolha, tá ligado? Pois é, Sérgio, é só Para de ser pobre. pega, entra no Minha Casa Minha Vida, compra uma casa e pronto. Não tem essa palhaçada de ter morador de rua, isso é um absurdo, né? Eu entendo esse negócio de ter morador de rua também. É só comprar uma casa, velho. Os caras é muito burro. É muito simples. Pelo amor de Deus, essa mulher, velho. Gente, é terrível, né? Essa é a realidade do nosso país. O Brasil não é para amadores, evidentemente. O que a gente vai fazer agora? A gente vai escrever um parágrafo refutando, contra-argumentando o ponto de vista da Bia Dória, tá? Bora cancelar ela. Bora cancelar. Ela já tá cancelada, coitada. Já foi cancelada nas redes sociais. Depois disso... Tinha que ser corno. Olha, vocês estão bem antenados, hein, das notícias. Gente, aqui, a tese que a gente vai utilizar é a tese da Bia Dória, de que a rua é um atrativo. Quando a gente for construir a antitese, a gente vai ter que contradizer o posicionamento dela, claro, com um repertório sociocultural, né? E aí depois a gente vai chegar numa síntese, tá? Então lembra, o repertório sociocultural ele é apresentado dentro da antítese, tá bom? Aqui, a Ana Clara colocou até no chat que na casa dela ela não faz nada, né? Tem um monte de empregado. E realmente, gente, ela é muito rica, Bia Dória, tá? Ela é ali da alta elite de São Paulo mesmo. Então, para vocês verem como é que essa elite pensa, né, de forma atrasada. Ó, eu trouxe aqui essa pergunta. Na verdade, não é uma pergunta, né? É um comando aqui, ó. Escreva um parágrafo de desenvolvimento que utilize os dois repertórios a seguir. O primeiro é esse do vídeo, ó, do portal de notícias G1. Bia Dória diz que não se deve doar marmitas a moradores de rua porque eles gostam de ficar nas ruas. É um atrativo, né? E tem esse daqui, ó, que aconteceu nesse final de semana, quando veio essa frente fria no Brasil, que até Goiânia fez frio, né? Que é uma coisa assim, quase impossível de acontecer. Ó, 2 moradores de rua morrem em São Paulo, que inclusive é onde a Bia Dória mora, né? Após madrugada mais fria do ano. Então, nesse final de semana, no mínimo 2 moradores de rua morreram no centro devido à falta de agasalho, de abrigo, né? A gente vai utilizar esse repertório da Folha de São Paulo na antítese, para enriquecer a nossa opinião e contradizer a tese da Bia Dória de que a rua é um atrativo, tá bom? Então vamos ver como é que a gente constrói esse parágrafo de desenvolvimento. Ó, vamos supor que seja um parágrafo de B1, desenvolvimento 1. Então vou colocar aqui um conectivo próprio para o D1, né, de início. E agora vem a construção inicial do parágrafo. Qual é o problema que a gente vai desenvolver aqui? A gente pode desenvolver o problema de que existe uma compreensão indevida da realidade dos moradores em situação de rua. E essa compreensão indevida, ela acaba gerando o que a Bia Dória falou aí, né? Ela não tem uma compreensão plena, ela realmente não é estudada nesse assunto para falar uma bobagem dessa que ela falou. Então, a gente pode colocar como problema, ó, uma concepção indevida da realidade do sem-teto. Tá? Esse pode ser o problema do parágrafo. Então, vamos construir aqui o tópico frasal. Eu ensinei para vocês que essa primeira frase do desenvolvimento, eu tenho que unir o tema com o problema, né? Então, ó, de início,
É inegável que a concepção indevida da realidade dos moradores em situação de rua é um lamentável desafio que deve ser combatido. Ponto final. Lembra que o tópico frasal, eu tenho que colocar nele, o problema, concepção indevida da realidade, e o tema, moradores em situação de rua. Tá? Fiz aí, então, o tópico frasal. Agora vem o quê? O repertório sociocultural, né? O repertório sociocultural aqui, que é a nossa tese, para a gente depois colocar a antítese, vai ser esse repertório aí, do G1, tá? Não se deve doar marmita, eles não querem ter responsabilidade, a rua é um atrativo. Então, nesse contexto, eu vou colocar o repertório do site G1. Conforme o portal de notícias G1, Bia Dória. Quem que é a Bia Dória? Ela é primeira-dama do governo de São Paulo. Conforme o portal de notícias G1, a Bia Dória, ela afirmou que as pessoas gostam de morar na rua porque a rua é um espaço atrativo, né, que atrai pessoas que não querem ter responsabilidade. Então, vamos colocar isso daí para a gente depois contradizer esse argumento. Bia Dória afirmou que as pessoas gostam de morar na rua, uma vez que esse ambiente insalubre é um atrativo a quem não deseja ter responsabilidades. Terminei aí a evidência do meu repertório sociocultural. Lembrando que no desenvolvimento tem o tópico frasal, já coloquei, tem o repertório, já coloquei, agora vem a opinião para depois fazer o fechamento, né? Meninos, agora que eu vou trabalhar a minha opinião e eu quero fazer uma contra-argumentação, né? Eu tenho que colocar um conectivo de contrariedade, que agora vem a antítese, né? E aí, eu quero ouvir de vocês agora. O que vocês diriam para Bia Dória? Quais antíteses vocês apresentariam para ela para mostrar que a rua não é um atrativo? Como é que vocês contradiriam o que ela disse? O que vocês falariam para essa mulher? Falaria para passar uma semana na rua para ela ver como que é. Eu falaria que a rua é mais um meio de sobrevivência do que um meio de escapar das responsabilidades. Mas agora eu tô tentando pensar como que eu vou falar isso certinho para uma redação. Não, mas Sérgio, você foi no caminho certo. Você pode dizer então que a rua ela é um contexto repleto de violência, de pobreza, de miséria, de invisibilidade, de marginalização, né? Até de É a última opção dessas pessoas. Exatamente, a última opção dessas pessoas. Então, olha aí, os argumentos a gente tem. Ana, xingar, sim, não seria o melhor argumento, tá? Eu sei que dá vontade mesmo. Então vamos lá, Todavia... Olho por olho e o mundo ficará cego. Exato. Olha, temos um sábio aqui entre nós. O cara... Ó, o grande sábio. Caio. Estudioso do Código de Hammurabi, olha só. Todavia, é inegável que essa afirmação da Bia Dória, né, contraria a realidade dos moradores de rua, né? Dos moradores de rua. Haja vista que essa minoria enfrenta, o que eles enfrentam? A miséria,
a marginalização social, bem como a violência, vamos colocar a falta de... eu já usei é inegável, boa, Ana, então vou colocar aqui, ó. É irrefutável. E essa afirmação contraria a realidade dos moradores de rua. Haja vista que essa minoria enfrenta a miséria, a marginalização social, bem como a violência e a falta de segurança, o que a Ana falou aí, cotidianamente. Coloquei a minha antítese. Só que eu disse que a antítese, para ficar foda, para ficar boa, ela tem que ter repertório sociocultural, né? Vamos colocar agora o repertório aqui da Folha de São Paulo. 2 moradores de rua morreram no final de semana por frio, por falta de agasalho. A Bia Dória podia ter feito uma política pública, né, de doação de agasalho para dar para essas pessoas, porque o frio ele foi antecipado pela mídia, mas nada foi feito. Então, vamos colocar, soma-se a essa realidade o acontecimento noticiado pela Folha de São Paulo. 2 moradores de rua morreram de frio na capital paulista. Não vou colocar São Paulo, porque eu já coloquei Folha de São Paulo, né? E já falei de São Paulo aqui, então falar de São Paulo de novo fica repetitivo. Na capital paulista. 2 moradores de rua morreram de frio na capital paulista devido à ausência de agasalhos e cobertores, né? Agora eu terminei minha antítese. Eu tenho que construir agora a minha síntese, né? A conclusão do meu parágrafo. Como a conclusão ela vem aqui no final do parágrafo, eu tenho que colocar um conectivo conclusivo. Ó, logo, né? Meu conectivo conclusivo. E agora, vamos colocar a conclusão. E aí, meninos, qual é a síntese que a gente chega? Qual conclusão a gente chega do embate dessas 2 ideias que a gente apresentou? Qual é a conclusão? O que vocês diriam na síntese? Que ela é burra. Não é bem isso. Pode falar que então ela foi controversa no que ela disse, né? Exatamente, ela não tem a mínima noção da realidade. A conclusão que a gente chega é essa. Se os moradores de rua são xingados, são marginalizados, segregados, sofrem violência, morrem de frio, a conclusão, a síntese que a gente tem é que essa mulher não sabe o que ela está falando. Ela tem uma concepção completamente deturpada da realidade, que é inclusive a concepção de quem vive numa bolha, né? É muito interessante a gente conseguir sair da nossa bolha para a gente conseguir ver a realidade do outro. Então, o que o Igor colocou aí no chat é o que a gente tem que colocar na síntese. A gente tem que dizer que ela foi burra de maneira suave, de maneira mais elegante. Como é que a gente diz isso? Tem que eufemizar, é essa a palavra? Exatamente, utilizar eufemismos. Vamos usar um eufemismo aqui. Vamos colocar que nota-se um entendimento obtuso. Gente, olha que chique. Você falar que a pessoa é obtusa. O que significa isso? Eu aprendi essa palavra lendo Machado de Assis. Machado de Assis estava lá lendo Brás Cubas, de repente Machado de Assis falava assim: você, leitor obtuso, que não está entendendo nada da minha história, abandona esse livro, vai fazer um café, vai fazer outra coisa. O que o Machado de Assis está Quem falando? liga pra quarta Obtuso parede, significa né? lento mentalmente. Você que é burro, que não consegue entender o que está sendo dito nesse livro, para de ler. Ele está falando isso, só de maneira, né, elegante. Então a gente pode colocar aqui, ó, nota-se um entendimento obtuso e deturpado eu já usei realidade aqui, vou usar conjuntura, que é sinônimo de realidade. Da conjuntura do sem-teto, né? Dos sem-teto
E a gente pode até colocar que isso aqui aprofunda ainda mais a invisibilidade social a que eles estão suscetíveis, tá? O que aprofunda ainda mais a invisibilidade social dessa minoria. Terminei o meu parágrafo. Então, a gente conseguiu aqui dizer que a Bia Dória foi bastante infeliz, né? Foi bastante obtusa no seu comentário, de maneira elegante, sem ofender ninguém, com repertório. Olha que chique, né, gente? Saber argumentar. É muito chique, muito elegante. Então, vamos ler o parágrafo, ver se tem algum problema, ver como é que ficou. Ó, de início, é inegável que a concepção indevida da realidade dos moradores em situação de rua é um lamentável desafio que deve ser combatido. Nesse contexto, conforme o portal de notícias G1, Bia Dória, primeira-dama do governo de São Paulo, afirmou que as pessoas gostam de morar na rua, uma vez que esse ambiente insalubre é um atrativo a quem não deseja ter responsabilidades. Todavia, é irrefutável que essa afirmação contraria a realidade dos moradores de rua, haja vista que essa minoria enfrenta a miséria, a marginalização social, bem como a violência e a falta de segurança cotidianamente. Soma-se a essa realidade o acontecimento noticiado pela Folha de São Paulo. 2 moradores de rua morreram de frio na capital paulista devido à ausência de agasalhos e cobertores. Logo, nota-se um entendimento obtuso e deturpado da conjuntura do sem-teto, o que aprofunda ainda mais a invisibilidade social dessa minoria. Muito bom. Gente do céu. Murilo, Diga. essa daí é o D1, né? Isso seria um D1 porque a gente utilizou de início. Muito bem. Seria... Tá, beleza. Tá? Ó, vocês estão falando coisas aqui no chat, deixa eu ver. A Bruna falou da falta de empatia. A gente poderia colocar, tá? Falta de empatia aqui na síntese. Daria super certo. Se ela ler obtusa, vai achar que é elogio. Acontece. A Ana me mandou um link aqui do padre Júlio. Eu acompanho esse padre, Ana. Ele realmente é maravilhoso. Tem um entendimento assim real da realidade, né? A gente poderia... Só que vocês viram que esses dias um padre fez um comentário a respeito daquela menina que de 10 anos que fez um aborto, realizou um aborto porque foi estuprada? E aí teve um padre falando que ela tinha gostado do estupro e tudo mais. A gente poderia também, depois, em outra aula, trazer esses absurdos que a gente vê, né, na realidade e tentar construir contra-argumentações em cima do que essas pessoas falam. Por exemplo, o nosso presidente já falou que no Brasil não existe fome. É muito fácil contra-argumentar, né, apresentar uma antítese para uma tese dessa. É muito fácil. Então, nas próximas aulas, a gente vai continuar trabalhando a contra-argumentação, tá? Vou trazer outros absurdos aí que foram ditos na mídia e a gente continua escrevendo parágrafos, porque se vocês aprenderem a usar essa estratégia bem nos textos de vocês, acabou. A argumentação de vocês vai estar bastante consistente, tá? Eu só queria notar, chamar atenção para um aspecto aqui. Quando vocês construírem a contra-argumentação, vocês vão perceber, ó, que sempre vocês vão apresentar um posicionamento positivo, como aqui no caso, ó, a cultura é um direito constitucional, e vocês vão contrastar isso com um posicionamento negativo, tá? Para ver esse embate de ideias. E aí, isso vai chegar numa síntese. Aqui no nosso caso, a nossa tese foi de que a rua é um atrativo, né? Isso é um posicionamento positivo. Nossa, a rua é um atrativo. Só que a gente viu que os sem-teto, eles enfrentam violência, né, marginalização e fome. Isso aqui são aspectos do quê? Negativos. E a gente aqui dentro da síntese colocou a Folha de São Paulo, né, com a morte dos mendigos. Isso tudo para evidenciar uma síntese, que é o quê? Um entendimento obtuso e deturpado da realidade do sem-teto. Então, isso daqui tudo evidencia, ó, que para a contra-argumentação acontecer, uma opinião positiva em embate com uma opinião negativa.
tá? É assim que se constrói. Deixa eu ver o que vocês estão falando aqui no chat. Então, o que a gente aprendeu na aula de hoje? A contra-argumentação? Não, a gente aprendeu que é certo chamar as pessoas de obtusas, né? Realmente, isso Claro, é. é uma boa síntese da aula de hoje, certo? Ana, Murilo, você viu aquela mulher que disse no Facebook que a pena dos estupradores deveria ser estuprar mulheres que eles amam? Não, eu não acredito, não vi isso não. Como assim, gente? Como é que as pessoas pensam? Pesquisa aí que acha fácil. Vou pesquisar. Ai, gente. Vocês são engraçados demais. Natália, Bolsonaro também falou que lotéricas podiam funcionar no começo, porque coronavírus não passa por vida do nada. Foi mesmo. Gente, é tanta coisa que a gente esquece, né? Dos absurdos. Ai, Jesus. Tá bom, então. O tema da semana é esse daqui, ó. Tema muito fácil. Os desafios da saúde pública no Brasil. Para vocês fazerem contra-argumentação nesse tema, sabe o que eu acho interessante? Vocês trazerem aspectos positivos da nossa saúde pública e contrastar com os aspectos negativos, né, que se sobressaem, que são muito mais evidentes, os negativos do que os positivos. Vocês devem estar pensando, professor, tá louco. Qual é o aspecto positivo do SUS? Gente, tem inúmeros aspectos positivos. Já pararam para pensar que o Coringa, ele só fez o que ele fez lá, o Coringa do Batman, porque não existia saúde pública gratuita nos Estados Unidos, e não existe ainda hoje. Se o Coringa tivesse acesso a psicólogo, ele continuasse com a medicação que ele tomava, se tivesse SUS nos Estados Unidos, não existiria a história do Coringa. Tá? Posso Aí não ia ter graça. falar contra isso, Murilo? Exatamente. Posso apresentar um argumento que destrói isso? Diga, mesmo os pagos, eles dificultam você ter tratamento psicológico porque não é algo na hora. Eles não tratam como doença, para não terem que arcar com custos. Então, o tratamento psicológico também faria isso. Prazo, né? Os resultados deles são a longo prazo. E as pessoas querem resultado a curto prazo, né? E acaba realmente não ofertando esse atendimento psicológico. Mas, por exemplo, o SUS, ele oferta, tá? Atendimento com psicólogo. A minha mãe mesmo, a gente mora aqui do lado de um cais, ela procurou, tinha vaga, gente, estava faltando vaga. As pessoas nem sabem, né, que tem psicólogo nos postos de saúde. E minha mãe fez 10 sessões de terapia pelo SUS, não pagou nada. Mas, olha, eu vou falar para vocês dos grandes pontos positivos do SUS. Vacinação, tá? Vacinação gratuita, tratamento de populações com HIV, a medicação é gratuita, tá? Câncer, hemodiálise, tudo isso o SUS faz. Então, existem vários aspectos positivos. Eu estou ressaltando os positivos para vocês fazerem um embate de ideias para conseguir construir a contra-argumentação. Tá? Faltou 1 minuto de aula, a gente está terminando. Eu queria falar mais coisa, mas a gente fica por aqui então. Tá? E bom término aí de dia para vocês, boa semana, boa redação para todo mundo.